Buenas, hoje é 5 de maio e seguimos as nossas conversas aí que antecedem a esse período eleitoral bem turbulento que o país vai enfrentar. Mas eu quero dizer para vocês assim, as coisas não se resolvem, especialmente quando se disputa o poder, de modo instantâneo, de modo rápido, em flashes, em posts, em bolhas de internet. Não. As brigas pelo poder, elas são bem mais encardidas do que meras opiniões, achismos ou fanatismos e crenças que o mundo das redes sociais permite se construírem de uma maneira bem mais dinâmica do que a história nos mostra. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que o André Mendonça, aquele o terrivelmente evangélico, indicado pelo Bozo junto com o Nunes Marques, né? Eles poderiam simplesmente ter criado um problemão aí para a República, né? Vejam só, o Mendonça, imagine se ele tivesse pedido vista na ação penal que julgou o Daniel Silveira. Pronto, tinha terminado a possibilidade de julgamento daquele criminoso. Simples assim. Ministro terrivelmente evangélico, que resolveu, conforme ele mesmo disse, porque é um cristão, condenar o Daniel Silveira, mas se não quisesse condenar, não teria condenado. E mais do que isso, se quisesse que o julgamento não acontecesse, assim ele teria feito com um mero pedido de vista. Vocês querem ver o exemplo da desgraça que isso pode ser? O presidente do Supremo Tribunal Federal, o Fux, ele ficou sentado em cima da liminar que concedeu o auxílio moradia para juízes e promotores e etc. durante 5 anos. Isso custou 4 bilhões de reais para os brasileiros. Agora tem 2 anos e tanto, 3 anos, que ele está sentado sobre o tema do juízo de garantias. Simplesmente assim. Ele resolveu que não vai votar e ninguém vota. São 11 ministros, mas um único ministro tem a capacidade de gerar estas coisas como o Mendonça poderia ter feito. Mas não fez. Ainda bem que não fez. Ele errou quando disse que é cristão e que não poderia deixar de condenar. Não. Ele tem que condenar porque a lei diz que tem que condenar. Não importa se é cristão, judeu, muçulmano, pratica religiões de matriz afro, isso para o Estado brasileiro não importa. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Ano que vem, o novo presidente da República tem 2 ministros a mais para indicar. 2 a mais. Suponha que seja Bolsonaro, ele terá 4. Na linguagem do Bolsonaro, ele terá 40% do Supremo Tribunal Federal. Você sabe quantos anos tem o Mendonça? 50. Sabe quantos anos tem o Nunes Marques? 50. Como o ministro do Supremo tem uma aposentadoria compulsória aos 75, significa que os efeitos Bolsonaro perdurarão na institucionalidade brasileira por mais 25 anos. O Trump, nos Estados Unidos, indicou 3 ministros para a Suprema Corte. Brett, Neil e Amy. Todos na casa de 50 anos. Nos Estados Unidos, o juiz da Suprema Corte, o Assistant Justice, é vitalício. O último que saiu agora tinha 82 anos. Então, tu imagina, os efeitos da política Trump sobre a Suprema Corte americana podem perdurar até 35 anos, 32 anos, supondo que o último que saia com a idade do último que saiu, 82. Então, quando nós falamos em construir campos democráticos, campos de resistência, nós precisamos examinar determinadas situações que estão varrendo o mundo. Vejam os países bálticos. Vejam a Polônia, a Hungria, a Sérvia, Montenegro, a Turquia.
Todos esses são países que, mesmo tendo eleições diretas, estão desconstruindo o Estado por dentro do próprio Estado. Existem alguns critérios que se usa para fazer a avaliação da capacidade, da densidade democrática de cada Estado. Como são as governanças governamentais? Peguem no Brasil, olhem os temas de meio ambiente. Olhem os temas policiais, Polícia Federal, governança. Os temas relativos aos processos eleitorais. Bolsonaro ataca todos os dias, desde o primeiro dia em que foi declarado vitorioso. Ele foi declarado vitorioso, mas atacou o processo eleitoral, porque ele disse que poderia ter sido eleito no primeiro turno. Então, as governanças são destruídas, os processos eleitorais são aniquilados, as organizações da sociedade civil são excluídas. Olha agora o Supremo Tribunal Federal com as inconstitucionalidades nos decretos sobre os conselhos ambientais, que excluiu simplesmente a representação da sociedade civil. As independências da mídia. Olha os ataques desse governo à mídia formal. Não preciso dizer, falar em Folha de São Paulo, etc, etc, etc. Os níveis de corrupção tomaram conta da institucionalidade. Olha, não preciso nem dizer, é uma lista. Olha os pastores do MEC, olha o tema das vacinas, olha os ônibus escolares, olha etc, etc, as rachadinhas, etc, etc, etc. E por fim, um dos quesitos que são avaliados para examinar a densidade democrática de um país é a independência do judiciário. Cara, para encerrar e para nós voltarmos a esse tema, eu falo da Lava Jato desde 2014. Portanto, o projeto de poder que se estabelecia no país, ele vem desde 2014. A Lava Jato cria e viabiliza Jair Bolsonaro. A partir de quê? A partir da instrumentalização do poder judiciário. E esses caras são tão cara de pau, que eles dizem assim, não, mas as decisões do Sérgio Moro foram homologadas por 3 instâncias judiciais. É verdade. Agora, o Supremo Tribunal Federal não é uma instância judicial? É, né? Mas por que algumas questões judiciais valem e outras questões judiciais não valem? Porque é um discurso, há uma narrativa que desconstrói uma determinada densidade democrática e que tem uma pretensão de poder que se estabelece, que se protrai no tempo a partir do domínio de instituições de Estado, que não é só o judiciário. Vejam as agências reguladoras. Energia, petróleo, saúde, planos complementares, etc, etc, etc. Tudo isso está tomado por uma política de ultradireita que tem como estratégia de permanência no poder a desconstituição e a fragilização das instituições de Estado. Então, quando o Bolsonaro fala em golpe, nisso, naquele outro, isso faz parte de uma narrativa que desconstrói a independência do judiciário. Qual é a última conversa? O Exército teria que chancelar a contagem de votos. Portanto, minha gente, é hora de compor um campo de defesa da democracia, um campo amplo, um campo vasto, um campo que seja capaz de devolver o Brasil à sua Constituição e ao seu espaço de civilidade constitucional. Tá bem? Até a próxima e grande abraço.